Você faz a drenagem, mas o seu paciente continua inchado, então pode estar acontecendo algo de errado nesses processos. Eu vou ser logo direto. Se você não tem uma técnica aperfeiçoada e sim você não respeita tanto a anatomia quanto a fisiologia do sistema linfático, sim, teremos grandes problemas para o seu paciente a nível evolutivo. O sistema linfático, ele vai sim respeitar esses processos. Erros que são muito comuns, que pode sim estar prejudicando a sua evolução com o seu paciente. Primeiro, vou falar de 5 pilares que sim, eles são fundamentais para dizer se você está sim drenando esse paciente. O primeiro, a abertura dos gânglios. Você não tem como liberar fluxo se você não tirar a tampa. É como se fosse um cano e eu tenho uma tampa. E essa tampa vai estar impedindo que você traga mais água. Sim, nós temos que bombear esses gânglios para poder liberar o fluxo que está dentro dele, para assim para depois você orientar o fluxo linfático para o gânglio. Você, em momento nenhum, pode começar a sua drenagem sem liberar os gânglios linfáticos. Nós temos vários gânglios. Na verdade, o corpo todo são gânglios linfáticos. Mas sim, a nível de técnica, utilizamos pontos ganglionares específicos para assim estar começando o nosso processo de drenagem. Outro erro muito comum é sim não respeitar o trajeto e a direção. Sim, a rede linfática, ela tem uma direção e sim um trajeto. Você não pode querer direcionar para o lado oposto, porque o seu tecido não vai entender. A rede não vai mandar lá para o gânglio. E sim, seu paciente vai congestionar mais. E vou te dar um adendo. Aonde tem muita congestão, dependendo como for, pode criar até outras microlesões nos vasos linfáticos iniciais. Sim, aí seu paciente, além de ele congestionar porque você não respeitou a anatomia e a fisiologia da rede, sim, vai ter mais congestão, aí você vai prejudicar mais porque teve microlesões nos vasos linfáticos iniciais. O terceiro erro, que é muito comum, é não ter a pressão certa. Sim, gente, tudo é respeitando o sistema linfático, a fisiologia. Sim, a anatomia do vaso tem uma pressão lá dentro dela de mais ou menos 30 milímetros por mercúrio. Se você não sabe o que, aí fala assim, Cris, mas como assim? Como que eu vou saber o que é 35 milímetros de mercúrio? Pega o aparelho de pressão, coloca no teu braço, ó, aperta e bota 35, 30. E aí você vai saber mais ou menos. Ah, tá, entendi. Se você não respeita a pressão, vai sim complicar, porque não vai conseguir fazer aquelas trocas lá dentro da membrana, pressão hidrostática, pressão osmótica, você não vai conseguir regular essas pressões. O que vai acontecer? Esse líquido novamente vai ficar retido lá no tecido intersticial. Sim, seu paciente não vai evoluir, e isso que você não quer para o seu paciente. E sim, se você... Agora, o quinto, mas não menos importante, que nós devemos respeitar é sim esse ritmo. E por quê? Por que a drenagem é lenta? Porque, de novo, parece que eu sou chata, né? Sou virginiana, muito metódica. Sim, fisiologia, anatomia do capilar linfático, do vaso linfático, sim, ele vai ter um ritmo, ó, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Você tem que respeitar, sim. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Se você não respeita, o que vai acontecer? Vai ficar tudo retido, porque o capilar linfático, ele tem um formatozinho como se fosse um colar de pérola. Assim, né? Como se fossem umas bolinhas. E sim, ele é unidirecional, ele vai só em uma direção. Se você não fizer, não precisa ser tão preciso, mas se você não fizer lento, esse líquido não vai conseguir escoar. Ele vai ficar retido e o seu paciente vai ficar com o quê? Adivinha? Ah, quero saber se você adivinha? Congestionado. E isso não é o que você quer
pro seu paciente, tá bom? Então, tem que prestar atenção nesses 5 pilares, eles são primordiais para uma boa execução da técnica. E sim, para você ter o resultado tão desejado e, claro, esperado por você e pelo seu paciente. Porém, um adendo aqui, só a drenagem não mantém esse fluxo durante os processos. Sim, a utilização do tape linfático vai ser de grande importância para esse processo, porque você vai liberar, libera os gânglios, mantém o fluxo, eu vou direcionar fluxo. Drenagem linfática, você não empurra nada, você direciona fluxo, você direciona linfa. Você, depois que você liberou os gânglios, direcionou o fluxo, sim, você vai botar o quê? Vai colocar o quê no seu paciente? O tape linfático, que ele vai continuar mantendo o estímulo até o seu paciente retornar à consulta com você. Você pode ter certeza, experiência clínica. Eu vejo total diferença quando os pacientes vêm, quando eu faço os processos da drenagem, coloco o tape, ele retorna à próxima consulta, o paciente vem menos inchado, porque continua mantendo o estímulo com o tape linfático. Isso sim, você fazer associações de técnica vai trazer diferencial no seu atendimento. Se você entender isso, quando você entende isso, minha filha, você vai sim ter resultados que você nem imagina. A experiência que eu tenho desses 23 anos que eu trabalho com pós-operatório, na verdade, eu saí da faculdade trabalhando com pós-operatório. Sim, criei muita experiência, muita técnica, e você vai conseguir ter realmente sua cartela de clientes fiéis a vocês. Mas muito fiéis. Eu vou te falar, o cirurgião plástico também vai ficar fiel a você. Se você já trabalha com drenagem linfática e sim está sentindo que o seu paciente não está fluindo direito, mande a mensagem, vamos conversar. Comente aqui nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal, acione o sininho para poder você receber notificações dos próximos vídeos, que sim, vão solucionar muitas questões aí que estão na cabecinha de vocês. Beijo, obrigada por ter ficado até o final, de coração, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!